Muito boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar início então a esta primeira parte das nossas reuniões desta tarde, com uma audição sobre a situação social decorrente do encerramento da refinaria de Matosinhos da Galp e do incumprimento das promessas realizadas pelo Governo. É assim que se intitula o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Eu queria dar as boas-vindas à Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal, que está representada por Hélder Guerreiro, Augusto Valério e Joaquim Góes. E queria dar também as boas-vindas à Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas, Fiaquimetal, que está representada por Mário Matos, João Marinho e César Martins. Queria dar as boas-vindas a todos. É para nós importante ouvir a Comissão Central de Trabalhadores e também a Fiaquimetal. E para explicar muito brevemente a dinâmica desta audição, o requerimento será apresentado por parte do proponente, neste caso pelo Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP, que tem até 3 minutos. As entidades terão até 10 minutos cada uma para fazer uma intervenção inicial. Depois haverá uma ronda única de intervenções em que os grupos parlamentares têm até 5 minutos e os deputados únicos têm até 3 minutos para as suas intervenções e depois cada uma das entidades terá até 15 minutos para uma resposta global às intervenções dos grupos parlamentares e dos deputados únicos. Uma vez mais, queria dar as boas-vindas a estas duas entidades que temos hoje aqui na Comissão de Ambiente e Energia e queria convidar o Sr. Deputado Duarte Alves para fazer então a apresentação do requerimento. Tem até 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes da Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal e da Fiaquimetal. Dizer que este requerimento que o PCP apresentou tem a ver com a denúncia de uma situação que já se vem arrastando desde que foi anunciado o encerramento da refinaria de Matosinhos. Em primeiro lugar, colocamos a questão da consequência que tem o encerramento desta refinaria para o desenvolvimento industrial do país. O argumento da transição energética é um argumento verdadeiramente fraco, porque se nós continuamos a ter o consumo dos produtos petrolíferos, ele apenas passa a ser refinado noutro sítio, e portanto passa a ser importado já refinado, em vez de ser refinado em Portugal, mas há também consequências no plano industrial que são muito graves, nomeadamente na produção de um conjunto de produtos, que apenas eram produzidos na refinaria de Matosinhos, e que deixaram de ser produzidos com consequências graves também do ponto de vista industrial. Nós muitas vezes ouvimos falar o Governo da necessidade de reindustrialização, ora podíamos começar por não destruir aquilo que temos, a indústria que temos e em particular esta refinaria. Agora, para lá da questão do encerramento da refinaria, a verdade é que na altura em que a refinaria foi encerrada foram feitas um conjunto de promessas aos trabalhadores. Promessas de que ninguém ia ser deixado para trás, que estamos em face de um processo de transição energética e, portanto, que ia ser assegurada uma transição justa, que os trabalhadores não iam ser prejudicados. Ora, passados 2 anos, a realidade é exatamente oposta. A realidade é que todas as promessas que foram feitas de reintegração dos trabalhadores noutras indústrias, até de reintegração na própria Galp, não foram cumpridas, quer por parte da Galp, quer por parte do Governo. Com uma agravante no caso de Matosinhos face a outras duas situações, que é o facto de em Matosinhos, apesar disso ter sido prometido num primeiro momento, não haver uma alternativa industrial para a integração destes trabalhadores, coisa que noutros polos, que também serão alvo dos fundos de transição justa, de alguma forma existe, ainda que insuficiente, mas neste caso tem de facto essa circunstância particular. Ora, aquilo que nós gostávamos de perceber nesta audição, porque depois teremos também aqui o Ministro e teremos a oportunidade de também confrontar o Ministro com esta situação, é, até agora, que medidas é que foram assumidas por parte da Galp e por parte do Governo, se houve, de facto, algum investimento na formação profissional ou na reintegração dos trabalhadores noutras áreas, ou mesmo na própria empresa Galp. Também gostaríamos de saber até que ponto é que os trabalhadores foram envolvidos no plano de transição justa para Matosinhos. Porque este plano está em marcha, está em discussão, o próprio plano reconhece 400 postos de trabalho perdidos diretos, mais 400 subcontratados, apesar do estudo da Faculdade de Economia dizer que eram 5.000 indiretos, mas o próprio fundo reconhece que há pelo menos aqui 800 postos de trabalho em causa. Para terminar, Sr. Deputado. E termino dizendo
que depois o fundo apenas reintegra 170 trabalhadores. Aquilo que nós não vemos aqui é valores, ou seja, destes 60 milhões que estão atribuídos ao Fundo de Transição Justa de Matosinhos, quanto é que vai para os trabalhadores e se os trabalhadores pelo menos têm conhecimento de uma verba específica para cumprir com as promessas que foram feitas. E, portanto, gostaria de saber que tipo de envolvimento é que houve também neste plano de transição justa de Matosinhos, como é que os trabalhadores foram envolvidos e se têm conhecimento de quais as verbas que lhes estão direcionadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, então, em primeiro lugar, à Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal e ao seu Presidente, Hélder Guerreiro, para uma intervenção até 10 minutos. O tempo está ali, estará a contar, e depois, se eventualmente quiser passar a palavra a alguém, diz-me e eu depois dou a palavra aos seus colegas. Tenho a palavra, então, para uma intervenção até 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes nós trouxemos os documentos que queríamos fornecer aos seus deputados. Então, se me derem os documentos, eu darei aos serviços e serão distribuídos pelos grupos parlamentares. O fundo é o documento que servirá de base à nossa intervenção. Facilita. Temos também este. São dois documentos, sendo assim. São dois, não, são 3 documentos. Muito bem. Então, se calhar é melhor esperar para... Ainda temos mais estes. Estes só são 4. Nós Então, não sabíamos quantos. E não tem digital. Temos digital. Porque assim, um documento não pode ser não distribuído a todos os grupos parlamentares ou deputados únicos. Pronto, Se enviar por e-mail, teremos a oportunidade de distribuir e se o quiser fazer agora, poderá fazê-lo ou então, eventualmente, poderemos pedir para tirar fotocópia a isto. Mas se fosse por via digital, seria mais fácil. Nós podemos enviar, eu agora não tenho condições para isso. Não há... Mas podemos, subsequentemente... Pronto, enviar. então pedi a distribuição dos outros 2 que temos exemplares para toda a gente e estes aqui serão distribuídos a posteriori a toda a gente, para toda a gente ter os mesmos documentos ao mesmo tempo, digamos assim. Tem a palavra. Pronto, então, em primeiro lugar, também esclarecer que nós estávamos às 15h30 na portaria, ou melhor, estávamos antes das 15h30 e estivemos lá a aguardar que nos chamassem e por isso só agora chegámos. Pronto. Relativamente às questões que nos trazem aqui e que nós agradecemos ouvirem-nos, porque achamos que, efetivamente, nós, a Comissão Central de Trabalhadores, temos acompanhado este processo desde o seu início e há questões que são importantes e gostávamos de esclarecer aqui na Comissão. Aliás, o documento que vos fizemos chegar, que é no fundo, que é o documento resumo de todas as posições que a Comissão de Trabalhadores tem tomado relativamente à refinaria do Porto, procura fazer a síntese e resumir tudo aquilo que nós dissemos relativamente a este encerramento não ter qualquer justificação. O Sr. Deputado Duarte Alves colocava aqui a questão da transição energética não ser um argumento. E, efetivamente, foi isso que nós procuramos também demonstrar, que a transição energética não é um argumento válido para o encerramento da refinaria do Porto, porque todos os pressupostos, todos os argumentos apresentados pela administração e depois secundados pelo Governo são falsos. E hoje nós já podemos comprovar que são falsos. Porque, além da contradição que a administração caiu ao apresentar uns argumentos contestando tanto o roteiro nacional para a descarbonização como o plano, o PNEC, a administração apresentou em 2019 um documento, um position paper, a contestar os objetivos colocados pelo Governo. Colocando, inclusive, que, encerrando as refinarias ou acabando com o aparelho refinador nacional, iria ter um impacto muito grande ao nível das importações e da balança comercial do país e da segurança energética do país. Para logo no ano a seguir, em 2020, vir dar o dito pelo não dito, dizendo que afinal não, que afinal que os objetivos que o Governo estava a estabelecer é que eram os corretos. Bom,
Hoje, em 2023, nós sabemos, e mais uma vez podemos demonstrar, e está demonstrado nesse documento que os senhores deputados receberam, que não é o que a administração disse em 2020 não é verdade. Vamos colocar-nos apenas na questão das emissões de CO2, que, no fundo, são o principal objetivo e são o principal estandarte da transição energética. Não é? Encerrar a refinaria do Porto, nós tratamos por refinaria do Porto, há também quem designe por refinaria de Matosinhos, é uma questão de hábito, mas é a mesma coisa. Encerrar a refinaria do Porto resultou em menores emissões de CO2, é verdade ou falso? É falso, ou melhor, pode-se ter reduzido conjunturalmente, derivado da pandemia que ditou uma redução do mercado. Mas hoje, em 2022 e já em 2023, nós podemos, vendo a questão da balança comercial do país, podemos verificar que as emissões de CO2 não reduziram, aumentaram. E vão aumentar ainda mais à medida que o mercado se desenvolver. Porque outra premissa falsa que foi colocada foi relativamente à questão do mercado. Dizia a administração em 2020, o mercado pós-pandemia, o mercado de produtos petrolíferos pós-pandemia nunca voltará ao que era antes da pandemia. E hoje, em 2023, já utilizando os dados que temos até abril, os dados até abril, podemos extrapolar e chegar à conclusão que o mercado já vai ultrapassar, o mercado de produtos petrolíferos já vai ultrapassar o que era em 2019. Em 101%. Este mercado em 2023 nós estimamos que vai estar em 101,3% relativamente a 2019. Logo, o argumento da administração foi falso, e é falso. Ora, o que é que isto tem a ver com as emissões? Tem a ver precisamente com a questão das importações, do aumento das importações. Porque se o mercado é o mesmo e há menos produção nacional, ele tem que vir de algum lado e é importado. O que se fez relativamente às emissões de dióxido de carbono é transferi-las para outros países. Nós vamos transferir para os países onde eles são efetivamente produzidos. Porventura, por refinarias menos eficientes que a refinaria do Porto. Porque a refinaria do Porto estava entre as mais eficientes do ponto de vista energético. Por isso, associando esta questão da eficiência das outras refinarias para repor e da importação para repor as nossas necessidades de produtos petrolíferos no mercado nacional, associando à questão dos transportes, à questão logística, que nós estimamos que, face aos dados que temos para 2023, haverá um acrescente entre 3.000 e 5.000 toneladas de CO2, da questão logística. Acho que facilmente chegamos à conclusão que a descarbonização e a redução da pegada carbónica relativamente à produção dos combustíveis ditos fósseis não podia ser um argumento. Não podia ser um argumento, é um argumento falso, e a questão que se coloca é por que razão se encerrou a refinaria do Porto? Porque ainda ninguém... A Comissão de Trabalhadores, a Comissão Central de Trabalhadores, desde o início, que anda a fazer esta pergunta. Por que razão se encerrou a refinaria do Porto? E ainda ninguém soube responder. O Governo, como disse no início, em dezembro de 2020, compreendeu todos os argumentos que foram lá colocados. Falou, no fundo, da transição justa. Mas o Governo devia saber que, em dezembro de 2020,
o Fundo da Transição Justa nem existia ainda. Aliás, nós, nessa altura, reunimos com o gabinete da doutora Elisa Ferreira e fomos precisamente colocar esta questão do Fundo para a Transição Justa. Estamos a falar de dezembro de 2020, na altura em que se anunciou o encerramento da refinaria. E a resposta do gabinete da doutora Elisa Ferreira, a comissária europeia, foi: não, o governo aliás, nessa altura, nenhum dos governos europeus tinha apresentado sequer algum plano que viria, no fundo, a dar corpo ao Fundo da Transição Justa. E, inclusive, é o português. Ora, dizer o governo ao ministro Matos Fernandes, na altura o ministro do Ambiente e da Transição das Alterações Climáticas, agora não tenho certo o nome, mas o ministro Matos Fernandes colocava que não há problema, os trabalhadores, não há problema, o Fundo da Transição Justa resolve. Podia falar no Fundo da coesão territorial ou outra coisa qualquer, mas não, utilizou o Fundo da Transição Justa. Diziam eles também na altura, isso é em setembro o Fundo da Transição Justa estará constituído. Ora, nós hoje sabemos que este fundo para Matosinhos apenas veio a ser aprovado em dezembro do ano passado, 2022. E também sabemos que neste tempo todo nenhuma resposta foi dada àqueles trabalhadores. Nenhuma. Então, mais uma vez, por que razão, qual foi a pressa de encerrar a refinaria do Porto? Nós não encontramos, mas vamos continuar a perguntar. Pode ser que alguém, algum dia, nos saiba dizer porque é que se encerrou a refinaria do Porto. Porque, para terminar, não há um argumento válido que sustente o encerramento daquela refinaria, daquela instalação. Não há um. Muito obrigado. Muito obrigado também pelo cumprimento do tempo e dou a palavra agora a Mário Matos, da Direção Nacional da FIEC Metal, para a sua intervenção até 10 minutos. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também poderem-nos dar a palavra e a voz aos trabalhadores nesta audição parlamentar para apurarmos aqui, tentar perceber o porquê de tanta promessa feita na altura dos despedimentos e até hoje nada disto se concretizou, e também convém então fazer aqui um bocadinho de história, né? Porque já em 2020, ainda antes do anunciado encerramento da refinaria, já na altura a Galp fez algumas movimentações para tentar que entre 100 e 150 trabalhadores entrassem no plano social e saíssem da empresa. Não conseguindo esses intentos, e não queremos afirmar que tenha ligação com o encerramento da refinaria, mas o que se também aqui constata é que também em 2019, sensivelmente, a Galp, num dos parques que tem lá em Matosinhos, junto à refinaria, o Parque da Boa Nova, deslocou os trabalhadores todos com vínculo à Petrogal para dentro da refinaria, tendo entregado aquele posto de trabalho, ali aquelas tarefas que estão ali inerentes ao Parque da Boa Nova, entregam um outsourcing. O certo é que estes trabalhadores que saíram do Parque da Boa Nova, passado um ano, tiveram a notícia do encerramento da refinaria e o consequente despedimento. Voltando a estas questões que têm a ver com a Galp também, porque a Galp também aqui, na nossa opinião, portou-se bastante mal e continua-se a portar bastante mal junto destes trabalhadores, já que não demonstra qualquer responsabilidade social para com os mesmos, quando os entregou à sua sorte, e agora quem trate deles, que seja o Governo ou os ditos fundos, que o Ministro na altura, o Sr. Ministro na altura, anunciou que seriam ao fim de 6 meses, e nós, ainda na passada sexta-feira, tivemos uma reunião com o gabinete da Sra. Comissária Europeia, Elisa Ferreira também, onde nos foi dito o mesmo, que o Helder referiu há pouco, que este fundo só foi aprovado agora em dezembro. Mas também questionaram o porquê do Governo não ter utilizado outros fundos, nomeadamente o Fundo da Coesão Social, para poder antecipar e meter os trabalhadores nas formações e tudo aquilo que prometeu, coisa que não o fez até hoje. O certo é que hoje temos cerca de 55 trabalhadores que estão ainda inscritos no Fundo de Desemprego,
porque eles são mais, só que, como sabem, muitos deles já acabaram o Fundo de Desemprego e devem ter sido os registros, mas a vida deles continua muito precária, para não irmos mais com termos muito mais penosos, e não vêm qualquer soluções, e é isto que nós queremos. Soluções para os trabalhadores envolvidos com o encerramento da refinaria de Matosinhos, debaixo do chapéu de uma transição justa, e que de justa nada teve. Ou seja, os anunciados pregões em que, com a transição justa, ninguém iria ficar para trás, o certo é que aqui estes trabalhadores da Petrogal ficaram para trás e não têm qualquer perspectiva de futuro. Alguns deles poderão dizer que já resolveram a sua vida, mas tiveram que resolver pelos seus próprios meios e, quiçá, também um número que não temos apurado, mas alguns deles tiveram que emigrar do país e levar todo o know-how que tinham para fora do país, não metendo o país ao serviço do mesmo. Eu não me quero referir muito às questões económicas, porque as questões económicas com o encerramento da refinaria, a Comissão de Trabalhadores, a Comissão Central de Trabalhadores já aqui explanou, mas o certo é que nós assistimos hoje a que a Galp, depois de muitas insistências que tem tido esta federação com a Galp, há uns tempos esta parte começou a chamar alguns destes trabalhadores para concorrer a ofertas de emprego dentro do próprio grupo. E dá-se o caricato de alguns destes trabalhadores terem aceitado irem para a refinaria de Sines, mas com condições muito inferiores àquelas que tinham na Galp, na Petrogal e Matosinhos, à altura do despedimento. O que também nos quer aqui demonstrar uma coisa é que a própria Galp o que quer é baixar os valores com o fator de trabalho. Ou seja, aproveitando o know-how que estes trabalhadores tinham de mais de 20 anos de refinaria, deslocaram-se para Sines numa questão de desespero, porque não conseguem fazer face aos compromissos que têm, tiveram que aceitar, aceitar forçado, né, para poder dar resposta às suas questões pessoais, da sua vida, e agora vem, passados 20 anos, qual é a atenção que a Galp tem com eles. Depois, há aqui uma outra situação que tem a ver com as questões da formação. Nós, nesta federação, infelizmente, levamos com 3 encerramentos, debaixo do chapéu da transição justa, as 2 centrais a carvão e esta, agora, a refinaria do Porto. E depois há aqui tratamentos dispares, não é? Os trabalhadores do PEG, nomeadamente, após o encerramento, iniciaram logo o seu processo formativo, sem perda de qualquer tipo de rendimentos, sem terem entrado no Fundo de Desemprego. Os trabalhadores da Petrogal vão para o Fundo de Desemprego, muitos deles já terminam o Fundo de Desemprego, outros estão a terminar agora nestes tempos próximos, muito provavelmente até ao final do verão, e não vêm qualquer perspectivas, nem formativas, que estão prometidas. Há um ano, também referir aqui, há um ano tivemos uma reunião com o Sr. Secretário de Estado do Emprego e com a responsável pela formação, em que nos disse que até ao final do ano a formação ia arrancar. Certo? Isto foi em julho, a 19 de julho, sensivelmente, e estamos a chegar novamente a julho, e estes trabalhadores de formação, nada ainda lhes foi proposto. Aquilo que sabemos e que foi anunciado na reunião, também que tivemos com o gabinete da Sra. Comissária Europeia, é que até ao final do mês de junho iriam abrir os avisos debaixo do chapéu do Fundo de Transição Justa para Matosinhos, e aí os trabalhadores tinham que estar despertos para poderem se inscrever para os programas que aí estavam. Ora, esta não é a solução também que nós queremos. A solução que estes trabalhadores querem é o seu posto de trabalho de volta, dentro do Grupo Petrogal e dentro do Grupo Galp, em Sines, ou mesmo no próprio Parque da Boa Nova, porque o Parque da Boa Nova continua a laborar com um outsourcing lá dentro, quando a Galp enviou estes trabalhadores para uma situação de desemprego e que lhes tem causado ali muitas dificuldades. Nesse sentido, a questão que deixamos aqui, e é ao Governo, o que é que o Governo pensa para resolver a situação dos trabalhadores da Petrogal que foram envolvidos com o encerramento da refinaria, debaixo da transição justa, do chapéu da transição justa, porque a partir destes momentos, todos que têm passado estes trabalhadores, tudo aquilo que eles vão dizer é que transição justa não existe, houve sim desemprego e dar-lhes cabo da vida que tinham até ao momento, não vendo aqui qualquer tipo de futuro para as suas vidas e das suas famílias. Disse. Muito obrigado. Pretendem utilizar o tempo restante ou... Muito obrigado. Então, dou a palavra assim aos grupos parlamentares. E o primeiro grupo parlamentar a usar da palavra seria o grupo parlamentar do PS, mas o grupo parlamentar do PSD pediu para ser o primeiro a usar da palavra com a anuência do grupo parlamentar do PS. Sendo assim, dou a palavra ao Sr. deputado Paulo Ramalho, do grupo parlamentar do PSD, para uma intervenção até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados, senhores representantes da Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal e da FIEC Metal
Em nome do PSD, naturalmente, agradecemos muito a vossa presença e aquilo que são os vossos esclarecimentos, porque nós próprios também queremos, naturalmente, acompanhar todo este processo e queremos que ele seja o mais transparente possível para que ninguém fique para trás, como aqui foi dito. Esta empresa, de facto, ou melhor, o fecho, o encerramento da refinaria, quando aconteceu de forma um bocadinho inesperada, um bocadinho assim até mais ou menos precipitada, e é verdade que quando falamos em trabalhadores da Petrogal, não estamos a falar em 100, em 200, estamos a falar em muitos mais, porque temos os trabalhadores diretos e os trabalhadores indiretos de uma série de empresas que laboravam não só dentro e para a Petrogal, mas que de alguma maneira estavam também englobados numa economia local de empresas que prestavam serviço e beneficiavam, digamos assim, da refinaria de Matosinhos. Agora, parece-nos que também temos que olhar um bocadinho para o presente e para o futuro. É a nossa convicção do PSD de que a refinaria dificilmente vai voltar a laborar. Pensamos que essa é uma situação que está ultrapassada, mas temos de facto que olhar para o presente e para o futuro, como estava a dizer. E temos que olhar para ele com verdade e com confiança. Não podemos estar a olhar para ele de uma forma menos transparente e mais ou menos trapalhona, como aquilo que tem sido aquilo que temos assistido. E há 3 questões que para o PSD fazem sentido serem aqui abordadas nesta Comissão de Ambiente e Energia. A primeira tem a ver com o Fundo de Transição Justa. De acordo com a informação disponível, como aqui já foi falado, o Plano Territorial para uma Transição Justa em Matosinhos tem uma alocação de 60 milhões de euros. Desta verba, há 4 milhões que se destinam a apoiar a adaptação dos trabalhadores e das empresas, ou seja, cerca de 6% do valor, o que até nos parece curto face às preocupações que o Governo foi mostrando. Por outro lado, é com muita preocupação que vemos que, afinal, toda aquela promessa de reconversão e de formação dos trabalhadores não aconteceu até agora. Perguntamos, foram envolvidos no processo de planeamento? Na vossa perspectiva, este plano corresponde às necessidades? Como olham para as dotações previstas? De alguma forma já responderam a isto, mas gostávamos que detalhassem melhor esta matéria. Será que o Programa Operacional da Região Norte trará mais recursos para os aspectos da formação e requalificações dos trabalhadores? Também perguntamos. Relativamente à requalificação do território, quem acompanha este dossiê sabe que desde o início do processo de encerramento se criaram muitas expectativas quanto ao futuro do território. Surgiram múltiplas propostas até hoje, projetos, desenvolvimentos urbanísticos para a área, com maior ou menor cobertura institucional do Governo, do município. Chegámos até a ouvir falar em apontar-se o local como uma futura refinaria de lítio. Falou-se numa cidade de inovação. Mais recentemente surgiram até negociações entre a Câmara Municipal de Matosinhos e a Fundação Oceano Azul para instalar um Centro Internacional da Biotecnologia Azul nos terrenos. Tem-se falado também num polo universitário do Porto. Falou-se também num centro de energias renováveis. De facto, o que parece faltar é mesmo planeamento e uma visão estratégica de conjunto sobre como regenerar aquele território. Perguntávamos assim como é que olham para a evolução das perspectivas que existem para este território. Enquanto trabalhadores, perguntamos também, conseguem ver-se a trabalhar naquele local, noutras funções, face ao que aqui vai sendo apontado? Perguntávamos também. Relativamente à descontaminação de solos, que é também algo que nos preocupa muito, e seguramente também a todos vós. Uma questão que nos deve preocupar, portanto, é esta. Estamos a falar de uma refinaria antiga e que, para acolher novas utilizações, tem naturalmente que estar descontaminado o seu terreno. Continuamos sem um calendário, sem um plano que seja conhecido e objetivo quanto à forma como deverá ser conduzida a descontaminação. Em fevereiro, a Agência Portuguesa para o Ambiente falava em riscos inaceitáveis para os futuros utilizadores de uma parcela que seria cedida. O Sr. Primeiro-Ministro chegou mesmo a falar em dar uma lição à Galp, mas esquece que o seu Governo mantém na gaveta, há já 7 anos, o diploma Prosolos referente à prevenção da contaminação e remediação dos solos. Gostávamos de saber como olham para o processo da requalificação ambiental desta zona. Em conclusão, esta audição e as próximas que vamos ter têm o mérito de aumentar o escrutínio sobre o processo que tem sido conduzido de forma, na nossa opinião, pouco clara e muito pouco organizada. E para terminar, Sr. Deputado, a importância dos trabalhadores e dos aspectos ambientais
e que claramente descura também as necessidades de desenvolvimento de um território que poderia ser muito mais atrativo e sustentável. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa por ter ultrapassado um bocadinho o tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Lage, que irá fazer a intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar naturalmente os representantes dos trabalhadores da Petrogal e da FIAC Metal e dizer que esta é uma situação de veras preocupante e é preocupante também para o Grupo Parlamentar do PS, e tanto é assim que nós, no passado dia 10 de maio, fizemos uma pergunta formal à Sra. Ministra do Trabalho e Solidariedade, no fundo, pedindo satisfações sobre o porquê das formações acordadas não terem ainda tido início e saber se a situação dos trabalhadores está a ser devidamente acompanhada. Eu queria dizer só o seguinte: a transição ecológica está a ser já penalizadora para muitas comunidades e trabalhadores. Nós temos consciência disso. E precisamente por isso é que foi criado pela União Europeia este Fundo para a Transição Justa, sendo que o regulamento do fundo foi afinado e foi melhorado no que diz respeito às possibilidades de investimento social e de reconversão profissional, muito por ação dos socialistas europeus e do Grupo dos Verdes no Parlamento Europeu. Eu queria dizer o seguinte: a Galp terminou a sua operação em Matosinhos de forma intempestiva. E ao arrepio da vontade do Governo, como é público e notório por declarações feitas pelo Sr. Primeiro-Ministro. A última vez que eu ouvi declarações do atual CEO da Galp, ele não invocava razões ecológicas, ele invocava razões ele dizia que a operação da Galp em Matosinhos era a menos rentável da Península Ibérica. Foi nestes termos que ele colocou a questão. E, portanto, eu diria que a justificação económica pode ser discutida, o tema da responsabilidade social da Galp pode e deve ser discutida, como aqui já foi referido. Acho que não devemos colocar em causa a pertinência ambiental na nossa visão. O interesse estratégico nacional é a descarbonização da nossa economia, até do ponto de vista industrial. E o Governo fez aquilo que lhe competia, no fundo, perante a decisão da Galp, sendo que o Estado é minoritário na administração da Galp, o Governo sinalizou à Comissão Europeia os territórios em risco e elegíveis para serem abarcados pelo Fundo para a Transição Justa, e no final de 2021 o Governo decidiu, aliás, antecipar 90 milhões de euros por via do Orçamento do Estado para responder a esta situação. E, portanto, eu diria que até à data da antecipação destes fundos e da obtenção do financiamento por parte do IFP, fez aquilo que devia ter sido feito do ponto de vista do Governo. O processo ficou, digamos, emperrado precisamente na entidade responsável por encontrar soluções concretas para a formação profissional e para a reconversão profissional destes trabalhadores. E nós também temos consciência de que o IFP se deparou com complexidades inesperadas para pôr em prática um mecanismo que é um mecanismo inédito e que sai um bocadinho fora do âmbito normal da atuação do IFP. Nós temos consciência também disso. Há uma certa rigidez estrutural no IFP que eu acho que tem dificultado muito a questão. Agora, nós tivemos a informação de que ontem mesmo, portanto no dia 29 de maio, que teria sido comunicado aos ex-trabalhadores que estavam interessados na formação em maquinista ferroviário que vão ser chamados para fazer os exames de aptidão. Gostávamos de obter essa confirmação da vossa parte, se isso é assim. Depois, com a transferência para o Norte 2030 do mecanismo de antecipação dos fundos da transição justa, sabemos que serão disponibilizadas novas formações na área do empreendedorismo e das energias renováveis, e também temos a informação de que a CCDR está a preparar avisos para candidaturas individuais por parte dos ex-trabalhadores interessados em prosseguir estudos no ensino superior ou a criarem o seu próprio negócio, e a informação que temos é que isto começará já, previsivelmente, em junho. E, portanto, gostávamos de saber também se isto vos foi comunicado, o que é que pensam disto como solução, nomeadamente para o tema dos 55 trabalhadores que estão na situação que sabemos. E terminaria dizendo que nós estamos resolutamente empenhados em encontrar um desenlace satisfatório para a situação destes trabalhadores, e faremos as diligências que estiverem ao nosso alcance
nesse sentido, e já agora, terminando mesmo, dizendo que nós devemos tirar lições deste processo sobre aquilo que são os riscos e os desafios na frente social e laboral da transição ecológica. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também pelo cumprimento do tempo. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sra. Deputada. Até 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da Petrogal e também da Fiquimetal e começo precisamente pela última frase que aqui foi dita pelo meu colega, neste caso do Partido Socialista, de que, de facto, o caso que nos trazem aqui hoje tem que servir de abrolhos para o processo da dita transição justa e, no fundo, lamentando a situação que nos vêm descrever, agradeço o testemunho que nos trazem, porque, na verdade, esta agenda ambientalista tem um lado muito perverso, que é este, precisamente. A transição não é justa para todos, há quem esteja a perder, nomeadamente, o seu trabalho, a sua forma de sustento, a forma de sustento da sua família, em nome de uma suposta descarbonização e o documento que nos trazem não podia ser mais claro do que isto. Há um position paper de 2019 que aconselha uma empresa. É importante saber quem está por trás desse position paper, conhecendo aquilo que é a realidade dos centros de investigação também em Portugal. É muito fácil financiar e querer uma obtenção de dados em favor de decisões futuras que convêm a empresas ou a governo e, portanto, apresentam aqui estes dados de 2019. Depois apresentam também aquelas que são as metas da Comissão Europeia, da União Europeia de 2020, falam aqui na redução de produtos petrolíferos em 19% até 2030 e em 44% até 2040, em 44%, aliás, até 2040, e estas metas só podem ser alcançadas desta forma, à custa dos vossos postos de trabalho. Isto é uma realidade que tem que ser aqui dita, não é possível fazer de outra forma, não é possível reconverter os vossos postos de trabalho, caso contrário, já o teria acontecido. Aqui também mencionam a questão das restrições de vendas de veículos com motores de combustão interna em alguns países a partir de 2030 e em França a partir de 2040. Isto é uma circunstância que, uma vez mais, vai espelhar que esta transição não é justa. Em Portugal, o cidadão comum não vai poder adquirir estes novos modelos de carros sem combustão, porque a média europeia destes veículos é de 50 mil euros e o cidadão comum não tem 50 mil euros e, portanto, eu agradeço-vos, lamentando, obviamente, este que é um testemunho pessoal vosso, agradeço-vos por darem um murro na mesa e mostrarem que, com falta de evidência científica e também com algumas decisões que são imponderadas e injustificadas, há pessoas que estão a sofrer e lamento imenso que assim o seja. E, portanto, gostava de vos perguntar, fazendo só uma nota também, uma vez que, por exemplo, a semana passada discutimos nesta Comissão, há 2 semanas, a possibilidade de encerramento de outra empresa, neste caso a Cécil, na exploração da Arrábida. Acho que estes testemunhos têm que nos servir de exemplo, nomeadamente para os proponentes, para se perceber que, efetivamente, não tem havido uma transição justa. Ouvimos aqui também o Partido Socialista dizer que não foi por parte do Governo esta decisão, remetendo a responsabilidade toda para a empresa Galp. Não sei quem tem responsabilidade ou deixa de ter. O que sei é que o Governo prontamente fez do que lhe competia, citando aqui as palavras que foram ditas, e que indicaram à União Europeia que estes territórios até já estavam disponíveis e, portanto, aquilo que nós temos visto é um Governo que quer fazer bonito em Bruxelas, mesmo que isto custe a vida e, neste caso, a empregabilidade de cidadãos nossos. E, portanto, são mais céleres, e acho que isto é uma nota importante dizer aqui, foram muito mais céleres a dizer a Bruxelas que estão a fechar fábricas e modelos de exploração e que estão a desindustrializar e que estão a descarbonizar, do que em arranjar uma resposta concreta para os vossos trabalhos e para as vossas vidas. E por isso eu gostava de vos perguntar o que é que aconteceu aos trabalhadores de ambas da Comissão Central e da Fiquimetal, o que é que está a acontecer neste momento na vossa vida? Estão neste momento a usufruir do Fundo de Desemprego? Já estão no fim deste processo? O que é que vos foi dito ou não? Fiquei aqui a saber, através da intervenção anterior, de que, alegadamente, terão a oportunidade de prosseguir estudos, terão a oportunidade, eventualmente, de receber fundos para empreendedorismo. Isto já vos tinha sido comunicado, sim ou não? Houve alguma comunicação prévia
porque é que os cidadãos, neste caso, estes trabalhadores, têm que se contentar com uma subsidiação? Porque é que a transição justa tem que passar também por subsidiar durante algum tempo cidadãos, remetendo-os quase para a esfera do não valem nada, o importante são as nossas metas globais e o importante é fazermos bonito lá para fora, quando, acima de tudo, demonstraram o essencial. É porque os passos ambientais que supostamente seriam dados não foram dados, porque quem continuou a crescer lá fora foi Espanha. E isto é uma realidade que aconteceu não só em Matosinhos, mas também com a Central do Pego e com todas as decisões que temos estado a tomar, que supostamente vão melhorar o meio ambiente como um todo, mesmo a concluir, supostamente vão trazer um benefício para todo o mundo, mas a verdade é que só prejudicam Portugal, só prejudicam os nossos interesses e só prejudicam os nossos trabalhadores. E, portanto, uma vez mais, muito obrigada pelo vosso testemunho e têm a nossa solidariedade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, tem-se revelado útil termos feito esta audição antes de ouvirmos aqui o Sr. Ministro, porque depois teremos a oportunidade de lhe confrontar com aquilo que nos trazem aqui e com esta realidade que nos parece verdadeiramente inaceitável. Porque haver um plano que em dezembro de 2020 já tinha sido anunciado que ia resolver os problemas todos e estarmos já em 2023 e nenhuma destas medidas ter sido aplicada, foi aquilo que nos disseram aqui, nem uma medida de formação, nem uma medida de reintegração e, portanto, de facto, é inaceitável aquilo que o Governo fez. O Governo não fez aquilo que podia. O Governo aquilo que poderia era ter cumprido com as promessas que fez em 2020. Não é agora dizer que vai agora cumprir aquilo que durante este tempo todo não fez, que as pessoas já tiveram a receber o subsídio de desemprego, como aqui foi dito, contrariamente a outras unidades encerradas, e neste momento vêem-se abraços com uma situação social absolutamente inaceitável e que já vai muito tarde o Governo se agora fizer alguma coisa para resolver este problema. Agora, em relação ao Fundo de Transição Justa de Matosinhos, a nossa grande dúvida é perceber se destes 60 milhões, quanto é que de facto vai ser aplicado aos trabalhadores. Falou-se aqui de 4 milhões, eu também já ouvi 1 milhão. Mas se for 1 ou se forem 4, estamos a falar de muito pouco face à globalidade destes 60 milhões. E, portanto, como é que estes 60 milhões vão ser aplicados? Porque eu vejo aqui neste plano, estão aqui 5 objetivos. O objetivo de minorar os impactos do encerramento da refinaria para os trabalhadores é apenas um de outros 5 objetivos. Os outros objetivos são a eficiência energética, construir um metro, tudo bem. São tudo medidas importantes. Agora, a minha dúvida é se estes 60 milhões, quanto é que vai pingar, entre aspas, para os trabalhadores? E se os trabalhadores foram ouvidos na elaboração deste plano? Porque não se pode fazer um plano que é justificado até com o encerramento da refinaria, a situação social que o encerramento traz, e depois apresentar um plano que não se diz ou que não se envolve os trabalhadores e que não sabe quanto é que vai efetivamente ser destinado aos trabalhadores, no meio de outros objetivos que lá estão plasmados. Gostaria de saber também se consideram que esta questão dos maquinistas, se isto é solução, se esta transição para formação, pelo que eu ouvi dizer, estamos a falar de 30 pessoas no máximo a serem abrangidas. Como é que é possível que este plano reconheça 400 postos de trabalho diretos, mais 400 indiretos, e depois diga aqui no ponto A1 que tem como objetivo abranger no âmbito do Fundo de Transição Justa pelo menos 170 trabalhadores afetados pelo encerramento da refinaria? Então, reconhece 800 despedimentos e só aponta como objetivo 170? Portanto, eu gostaria de saber até que ponto é que as organizações representativas dos trabalhadores foram ouvidas nesta matéria, porque me parece que um plano, da forma como está construído, ainda por cima, sem uma especificação de números, nós não ficamos a perceber exatamente quanto é que vai ser destinado àquele que é o objetivo deste fundo, supostamente, que é resolver o problema social decorrente do encerramento da refinaria. Agora, sobre estas questões da transição energética, aqui não há nenhuma transição energética, como aqui foi dito. O que há é uma transição de produção de Matosinhos para a Corunha. Isto não é transição energética. Nós deixarmos de refinar em Portugal e passar esse produto a ser importado da Corunha e a ser refinado na Corunha, isso não é nenhuma transição energética. A forma de nós conseguirmos uma transição energética é, nomeadamente, reduzir o consumo. Para reduzir o consumo é preciso apostar nos transportes públicos, substituir o transporte individual por transporte coletivo, mas isso é preciso políticas que for nesse sentido. Agora, nós deixarmos de produzir um bem e passarmos a importá-lo, isso do ponto de vista das emissões é a mesma coisa. Lá em cima, na atmosfera, não há diferença da emissão ser feita em Matosinhos ou ser feita na Corunha. O problema é que nós perdemos capacidade, perdemos soberania
Ainda por cima, quando, como aqui foi dito, a Galp ainda há pouco tempo tinha a posição de que a existência desta segunda refinaria em Portugal era absolutamente determinante para garantir a soberania energética do país. Aliás, esse era o argumento usado repetidamente quando havia greves na refinaria de Matosinhos, era o argumento que se dava para implementar serviços mínimos. É porque não podia o país estar dependente apenas de uma refinaria, era necessário haver duas para haver segurança no abastecimento. Ora, neste momento, afinal, parece que esse argumento não era, quer do position paper, quer nessa altura das greves, que não é um argumento válido, porque neste momento parece que, afinal, não são necessárias duas refinarias. Em relação à postura da Galp, aquilo que nós verificamos é que esta é uma empresa com 1.000 milhões de euros de lucro, que continua a não ter uma política de integração dos trabalhadores da empresa, aqueles que foram despedidos. Ouvimos da parte do Governo um puxão de orelhas, na altura eleitoral, um suposto puxão de orelhas que ia ser feito à Galp. Afinal, o que é que esse puxão de orelhas deu? Deu neste encerramento, perguntava-se aqui porquê é que este encerramento acontece, E muito para possivelmente concluir, pelo interesse imobiliário que existe naqueles terrenos, porque são terrenos com interesse imobiliário, mas também é preciso ver que a Galp será das principais beneficiárias do PRR e das agendas, com 450 milhões de euros previstos de entrega de fundos públicos para a Galp, e mesmo até não sabemos se no próprio Fundo de Transição Justa não haverá também um valor atribuído à própria Galp. E, portanto, aquilo que gostaríamos de saber da vossa parte é que pudessem também aprofundar qual é que é, neste momento, as condições que existem para uma eventual necessidade de reabertura da própria refinaria. Ou seja, se temos conhecimento, know-how, trabalhadores e material ainda disponível nos terrenos da refinaria que permitam, se assim Muito for obrigado, necessário, Sr. Deputado. a reabertura da refinaria como uma necessidade urgente para o desenvolvimento e a soberania energética do país. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra, então, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Vice-Presidente desta Comissão, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores representantes da FIEC Metal, os representantes também da Comissão de Trabalhadores, e fazer um ponto prévio. Não me ouvirão a mim, nem ao Bloco de Esquerda, dizer que esta decisão da Galp foi uma decisão que tem em vista a descarbonização da economia. Isso é falso. Quem o disser não está a ser solidário com os trabalhadores e está a fazer um enorme frete à Galp. Porque o que esteve em causa foi uma decisão de gestão da empresa Galp. Com vista a quê? Com vista a aumentar os seus lucros, como se verificou nestes últimos anos. Não teve nada a ver com preocupações ambientais, não teve nada a ver com a articulação com o governo português para esse efeito, teve apenas e só a ver com os lucros que a Galp queria alcançar. E sabendo, todos nós, todos os representantes políticos, o impacto que esta decisão teria socialmente. Não por acaso, o Sr. Primeiro-Ministro mal soube desta decisão da Galp, que é que ele disse que a Galp iria levar uma lição exemplar. Foi essa a sua frase. Ele não disse, bem, a Galp está a dar um grande contributo para as metas de descarbonização do país. Não disse, sim, nós tínhamos acordado com a Galp que no trajeto para a neutralidade carbónica isto era necessário. Não disse nada disto. O que ele disse foi, a Galp vai levar uma lição exemplar. Porquê? Porque todos nós percebemos, e só não vê quem não quer ver, que esta decisão é a gula dos acionistas da Galp que tem apenas como objetivo. É o lucro da empresa. À custa de quem? À custa do impacto económico negativo, quer no Conselho de Matosinhos e Conselhos limítrofes, quer em particular nos seus trabalhadores. E isto é para nós um ponto fundamental e não sairei um milímetro desta nossa análise do problema, porque ele isto é o que está por trás. Porque, de outra forma, estaremos a fazer um enormíssimo favor à Galp. A Galp, em nome de uma descarbonização que nunca promoveu, já recebeu licenças gratuitas de carbono no valor de 236 milhões de euros nos últimos 10 anos. 236 milhões de euros. Em nome desta descarbonização que nunca promoveu, até com a exposição das vossas decisões que aqui deixaram, vai receber apoios para reparar o passivo ambiental de Matosinhos do Fundo para a Transição Justa. Vai candidatar-se a fundos PRR para este efeito. Tudo em nome de quê? Em nome do ambiente? Não. Rejeito absolutamente esta narrativa porque ela é falsa. É em nome do lucro da Galp. E o que é errado aqui não é a proteção sequer da Galp apenas. Isso nós criticamos e é errado. Mas é também a forma como o Governo legitima este caminho da Galp. Porque se não o fizesse,
eu tinha que ter da vossa parte uma resposta à pergunta óbvia. Qual foi a lição exemplar que o Sr. Primeiro-Ministro obrigou a Galp a aprender? Qual foi? Foi de reintegrar os trabalhadores? Foi de obrigar ao funcionamento da refinaria? Foi de obrigar a Galp, das suas centenas de milhões de euros de lucros, a ter uma preocupação social para com os trabalhadores? Foi sequer a dizer que, da mesma forma como o Estado teve uma responsabilidade social para com os trabalhadores do Pego, iria exigir exatamente o mesmo para os trabalhadores da refinaria de Matosinhos? Foi alguma destas lições? É que eu não vi nenhuma, vocês não as referiram aqui, por isso, de certeza que elas não existiram. Ora então, foi o Sr. Primeiro-Ministro que meteu ele próprio na gaveta a lição. Ou, se calhar, foi a Galp que deu uma lição ao Sr. Primeiro-Ministro. E é mais um dos exemplos que nós temos no nosso país. É a elite económica que manda nos executantes governamentais e nas escolhas estruturais do nosso país. E isso para nós não é aceitável, é absolutamente criticável. Por isso, queria-vos dizer, da parte do Bloco de Esquerda, tem a nossa solidariedade absoluta para com a vossa luta. O que a Galp fez é irresponsável perante o país, perante os trabalhadores, perante as economias daqueles concelhos. E o que a Galp fez é usar um chavão, que é o chavão da transição energética ou da resposta às alterações climáticas, para desse chavão o achincalhar, na verdade, o levar para o pântano, em nome apenas e só do seu lucro. E por isso vocês têm a nossa solidariedade e podem contar connosco para garantir que a Galp é chamada à sua responsabilidade. Pergunto-vos muito diretamente, para nós percebermos se a Galp tem ou não, afinal, uma resposta social para com os trabalhadores. Estão trabalhadores da refinaria de Matosinhos a serem chamados para a refinaria de Sines, dizendo-lhes, vocês venham, mas ficam sem todos os vossos direitos de antiguidade. É verdade ou não que o e-mail que vocês receberam já foi aqui realçado, indicado, para irem para uma validação das aptidões físicas para a formação. E para terminar, não é apenas e só uma indicação de que foi adjudicado o processo a uma entidade formadora que vai marcar um dia destes essa validação da aptidão física, para depois um dia destes marcar a formação, e que não há 2 anos sem ter qualquer resposta sobre esta matéria. E última frase, Sr. Presidente, e sobre isto queria-vos dar nota também que no próximo dia 6 de junho temos uma reunião marcada com a Sra. Comissária Europeia, Elisa Ferreira, porque nos parece que o próprio governo português e as instâncias públicas portuguesas não estão sequer a contar a verdade toda às instâncias de Bruxelas. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês de Sousa Real, para uma intervenção até 3 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ultrapassados aqui os constrangimentos técnicos, cumprimento a Comissão de Trabalhadores e também a Federação. Agradeço os contributos. Nós, já em 2021, quando foram feitas um conjunto de audições aqui na Assembleia da República, deixámos bem claro que a dita, e de facto importa reforçar este aspecto, transição energética não poderia ser feita à conta dos trabalhadores. Desde logo se levantaram várias questões, seja naquilo que era a contabilização das emissões, seja a necessidade de reintegração e formação profissional dos trabalhadores, como desde o primeiro momento que deixámos muito claro que isto era o exemplo, o fecho da central em Matosinhos era o exemplo claro de tudo o que não se deve fazer em nome de uma transição energética e do ambiente, porque tudo tinha corrido mal neste processo. Há, de facto, aqui algumas dimensões que nos parecem importantes, porque a Galp não pode isentar-se das suas responsabilidades para com os trabalhadores e o Governo menos ainda. E quando sistematicamente são rejeitadas na Assembleia da República propostas que visam garantir que as empresas devem ter responsabilidade social e ambiental, não compreendemos depois como é que o mesmo Governo diz que a Galp ia levar uma lição, é o mesmo Governo que permite dar vales, por exemplo, para o hidrogénio em Sines, que já vão ascender até 2035 a este consórcio da Galp, da REN e também da EDP, 22 mil milhões de euros. Ora, se esta é a grande lição, resta-nos saber então o que é que levariam se efetivamente teriam cumprido, no mínimo, aquela que é a sua responsabilidade social para com os trabalhadores. Dos esclarecimentos que aqui já nos prestaram, fica claro que há não só uma ausência de formação que tem sido dada, não nos parece de facto seja esse o caminho da descarbonização. A justiça ambiental é uma face da mesma moeda da justiça social. Para o PAN, enquanto partido ambientalista,
não faz qualquer tipo de sentido que esta transição não acautele em primeira linha os direitos dos trabalhadores e, portanto, nesse sentido estamos plenamente solidários com a vossa luta e com as vossas preocupações, até mesmo porque, seja no âmbito dos números iniciais que nos foram aqui prestados nas várias audições, e aqui vai ao encontro de tudo aquilo que nos têm dito, até porque recordo-me de que um dos aspectos que sempre foi respondido a esta Assembleia é que iria ser incluído, lá está no dito do plano da transição justa, iria ser incluída a preocupação com os trabalhadores, e claramente isso foi defraudado, não correspondeu àquilo que foi transmitido, quer à Assembleia da República nas audições, quer àquilo que foi transmitido à data aos próprios trabalhadores. Da nossa parte, iremos também estar presentes nas futuras audições, nomeadamente com o próprio Ministro. Parece-nos que há aqui, de facto, um papel que o Estado não se pode furtar de acautelar, até porque não podemos ter licenças a serem emitidas por outro lado, seja para o hidrogénio, seja também as licenças de carbono, a empresas que claramente lesaram o interesse público, lesaram os trabalhadores e não cumpriram com a sua responsabilidade social. Quem mais lucra e mais polui e depois também desconsidera a dimensão social e a responsabilidade que cada empresa tem, não pode continuar a ser beneficiado pelo Estado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Dou agora a palavra, então, ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, para uma intervenção até 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos, em especial aos representantes dos trabalhadores aqui presentes, tanto da Comissão de Trabalhadores como da Federação Sindical. Há um diagnóstico e uma série de perguntas que vou tentar não repetir. Estou interessado em ouvir as suas respostas em relação às perguntas que ainda agora foram feitas, em particular aqui pelos meus vizinhos de mesa, Duarte Alves, Pedro Filipe Soares, Inês Sousa Real, e gostaria de aprofundar um bocadinho algumas das perguntas que ainda agora ouvimos, que têm a ver com o acompanhamento dos trabalhadores e da sua situação social e laboral. Porque se há coisa que custa ver é quando os postos de trabalho são terminados, quando uma unidade da nossa economia nacional fecha, o que também se perde em termos de experiência, de conhecimento, de aprendizagem que se fez ao longo de décadas e que muitas vezes não tem sequência porque depois o conhecimento não fica ali. Quando uma transição efetivamente justa tem que ter em conta estes aspectos e tem que ter presente e futuro para os trabalhadores. Portanto, gostaria de saber se foi feita alguma coisa em termos de formação e de acompanhamento dos trabalhadores e se alguma coisa foi feita, se foi adequada ou se é aquilo que às vezes é feito em termos de formação, que é para se dizer precisamente que alguma coisa está a ser feita, ou se tem em conta as capacidades técnicas, as competências, as experiências, as trajetórias dos trabalhadores e aquilo que os trabalhadores poderiam fazer no futuro. Gostaria de vos pedir para fazer, na medida do possível, um retrato social, que até pode ter a ver com o vosso próprio conhecimento pessoal e dos vossos círculos mais próximos, em relação a como é que estão os trabalhadores da Petrogal de Matosinhos. Acho que é um elemento, estamos a falar de economia e de ambiente, e estamos a falar da situação laboral geral, estamos a falar de pessoas e, portanto, certamente conhecem alguns destes casos e saber as pessoas que, entretanto, encontraram outros empregos, o que estão a fazer em termos de vida, puderam transferir conhecimento para as coisas que, entretanto, estão a fazer, as suas condições de vida e das suas famílias, como estão. Todos nós, independentemente das regiões do país de onde vimos, já conhecemos, no meu caso, a minha região, na Opel da Azambuja, é um exemplo que eu conto muitas vezes, demorou mais de 10 anos as pessoas conseguirem encontrar um caminho. Não tem que ser assim, e isso depende de políticas públicas ao nível municipal e nacional que possam encaminhar as pessoas. E essa é a terceira pergunta, se tiveram contactos diretos por parte das instituições públicas, precisamente para fazer esse acompanhamento. E para terminar... Para terminar, imagino que os trabalhadores que estivessem a beneficiar de subsídio de desemprego, imagino que já tenha cessado para todos ou não, não sei se ainda há alguém em subsídio de desemprego ou não, e uma pergunta que já aqui foi feita, mas gostaria de ver pormenorizada, o fundo para a transição justa, como os outros fundos europeus, estão efetivamente a chegar aos trabalhadores ou não? Acho que esta é uma pergunta central. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora
Cada uma das entidades terá até 15 minutos para responder coletivamente a todos os parlamentares e deputados únicos, e eu ia convidar agora a Fiaquimetal a começar e imagino... Sim, Sr. Deputado. Permita-me só dar uma informação, se me permitir, por uma questão de educação. Eu tenho a comissão de inquérito a começar dentro de minutos, poderei ter de me ausentar, mas ficam gravadas as vossas respostas, nós depois poderemos aceder a elas através desta forma. Não é por vos desconsiderar, é por trabalhos parlamentares concorrentes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, por esse esclarecimento. Dou então a palavra à Fiaquimetal para uma intervenção até 15 minutos. Ao membro da Direção Nacional, Mário Matos, tem a palavra. Muito obrigado e tentando-vos responder a algumas das questões que fomos colocadas, e podemos mesmo fazê-lo de forma coletiva, porque no fundo todas elas vêm ao encontro do mesmo. Uma das questões que colocam é se formos contactados ou envolvidos os sindicatos ou os representantes dos trabalhadores nos planos que estão a desenvolver. Da nossa parte, Fiaquimetal, não fomos ouvidos, não fomos contactados, e podemos garantir o seguinte: tudo aquilo que temos conseguido falar com entidades públicas tem sido por iniciativa da Fiaquimetal e dos ex-trabalhadores, alguns ex-trabalhadores da Petrogal, com o pedido de reuniões, quer ao Governo e aos vários Ministérios, e diga-se de passagem, temos reuniões pedidas ao Ministério da Economia, Ministério do Ambiente, Ministério do Trabalho e ao seu Primeiro-Ministro, que até agora ainda não obtivemos qualquer resposta. Pedidos esses já estão há algum tempo. As reuniões que se têm feito têm sido com a CCDR Norte, que temos conseguido realizar algumas, mas a nosso pedido, nunca da parte destas entidades a quererem envolver os representantes dos trabalhadores e dos trabalhadores para a resolução destes problemas. Portanto, aqui, nada. A Assembleia vem a nosso pedido. A Assembleia foi o vosso pedido. Pronto, isso. É preciso deixar claro, porque ainda somos uma entidade pública. Onde fomos chamados e não fomos nós a solicitar as reuniões. Depois, tendo em conta as questões que têm a ver com como é que estão os trabalhadores da Petrogal que envolvidos no despedimento. Ora, muitos deles, o Fundo de Desemprego, se calhar a grande maioria, já terminou, e os restantes terá a terminar até ao final do verão, ou seja, aqueles que saíram mais tarde, porque não saíram todos logo na mesma altura, houve uns que saíram um bocadinho mais tarde, e também tendo em conta a idade de cada um deles, né, que estas questões do subsídio de desemprego também têm a ver com a idade da pessoa e com os anos que têm de descontos, estarão agora a terminar. E perspectivas de futuro? Nenhumas, não é? Nós temos conhecimento de alguns que tentaram uma vida diferente, não conseguiram, tiveram que retomar, suspendendo o subsídio de desemprego, mas logo tiveram que retomar porque não há saída, e aquilo que têm tido como resposta é muito pouco. Sobre as formações e aquilo que se está agora a iniciar, o que tivemos conhecimento foi ontem mesmo, dia 29, em que alguns trabalhadores já foram contactados para esta questão e esta solução de maquinistas de ferrovia, ontem dia 29 de maio, ou seja, muitos meses depois de todas, pelo menos daquelas que tivemos conhecimento efetivamente pelo Governo, na reunião que tivemos em julho de 2021, passado quase um ano, veio então a dita formação que iria iniciar ainda até ao final do ano 2022. Portanto, há aqui uma falta grande das medidas, das promessas que foram anunciadas na altura e que nenhuma delas concretizaram. Depois, estamos também com uma outra questão e que também vamos procurar responder, em que forma é que estes trabalhadores, ou quantos deles é que foram contactados pelo Centro de Emprego? Na altura nós tivemos conhecimento de alguns que foram contactados para formações para cortadores de carne num talho, para ir para uma churrasqueira. É este tipo de coisas que lhe aconteceu a alguns deles. Não a muitos, mas a alguns deles apareceu este tipo de propostas de emprego. Trabalhadores com um grande know-how, muitos deles engenheiros, mecânicos, serralheiros civis e outras profissões com alto know-how e que tiveram muitos anos de formação, foi a solução que lhes meteram à frente. Aqui o que faltou e o que tem faltado tem sido sempre, não digo que as condições, e não afirmamos que as mesmas condições
que os trabalhadores do PEC tiveram, mas sim não se poder olhar para estes trabalhadores e deixá-los da forma que se nos deixaram abandonados. Nós também ouvimos as declarações do seu Primeiro-Ministro, em que ia dar um totó na Galp, foi o que ele disse na campanha eleitoral quando esteve em Matosinhos. Ele é que levou um totó da Galp, não foi ele que deu, isso aí é claro para todos. Mas também já ouvimos, depois disso, fora do país, num dos fóruns sobre o ambiente e sobre as reduções das emissões, a dizer que Portugal estava no bom caminho, em que já tinha cerrado 2 centrais de produção de energia a carvão e uma refinaria. Portanto, também há aqui um bocadinho, vamos lá ver, né? O total que ia dar ou o total que levou. Portanto, há aqui estes trabalhadores que têm vindo, são eles que hoje estão a sofrer na pele. Sobre as questões mais concretas daquilo que os trabalhadores estão a viver, eu acho que aqui, ao meu lado, estes 2 representantes da FIEC Metal são 2 ex-trabalhadores da Petrogal. 2 trabalhadores que, inclusivamente, estão a contestar o despedimento. E será melhor eles, na própria voz deles, a dizer aquilo que estão a sentir neste momento com as promessas que lhes falharam e aquilo que eles sentem neste momento e as dificuldades que estão a passar. Sim, então eu gostaria de dar a palavra a João Marinho. Tenho a palavra. Eu, como não tive a oportunidade de agradecer a todos aqui. Primeiro o convite, que é importante, nós estamos de convite. Eu estou aqui nas postas, mas como tive a palavra, para agradecer a todos e que isto, efetivamente, tem lesado, este encerramento tem lesado não só a vida daqueles trabalhadores, tanto os diretos como os indiretos, que trabalhavam na prestação de serviço, mas todas aquelas famílias que, efetivamente, muitas famílias tinham um projeto de vida que iam concretizar, assente naquele projeto que era aquela indústria continuar. Eu aqui, relativamente à situação atual, o que eu posso adiantar é que, efetivamente, do plano, e isto nós já discutimos na CCDR, e foi uma reivindicação nossa, é que quando foi a elaboração do plano territorial de transição justa para Matosinhos, que nós devíamos ter sido integrados, nós estamos a falar como representantes dos trabalhadores, seja que instituição fosse, e que eu tenha conhecimento, isso só está escrito no plano e que efetivamente não aconteceu, pelo menos nas instituições a que eu fiz parte e que faço parte. Relativamente aqui algumas perguntas que foram feitas, relativamente, e colocando a responsabilidade, como foi dito aqui, no IFP, de não executar os planos formativos que tinham sido anunciados relativamente em várias áreas que foram sempre feitos. O que nós fomos também, por iniciativa nossa, tivemos algumas reuniões com a delegação regional do IFP do Norte, o que nos foi dito foi sempre que as coisas iam acontecer, mas de acontecer, passaram um ano e meio, 2 anos, mas elas iam acontecer no dia seguinte, mas passava 1 ano e meio e nós chegámos aqui, ao fim de linha, os trabalhadores não têm qualquer apoio, tirando o fundo de desemprego, não têm qualquer apoio e esse apoio está a acabar. O que foi vendido, eu vou reduzir isto, o que foi vendido foi uma ilusão aos trabalhadores que ia ser acautelado os prejuízos e nada foi feito. E os trabalhadores, e agora digo assim, relaxaram, porque pensaram que efetivamente as vidas iam ser cuidados por um governo que sempre disse que os trabalhadores tinham razão, que iam ser apoiados, porque havia um malfeitor que era a Galp, e o que é certo é que nisto tudo quem está a ser penalizado são os trabalhadores. Vai acabar o apoio. Estes trabalhadores já sabem que em setembro, para a maioria deles que acaba o fundo de desemprego, vai acabar. É o nada. Relativamente à pergunta que foram feitas, do aproveitamento das capacidades destes trabalhadores, o que nós sabemos é que na implementação do PRR, e como foi referido aqui, relativamente à transição energética, estamos a falar do hidrogénio, nós sabemos que ensinas e vai exigirmos recursos humanos e recursos humanos especializados, e a Galp já o disse. O que é certo é que não há contactos. Tanto a Federação, e agora vou também falar da Comissão de Trabalhadores, a empresa não está aberta. O que a empresa está aberta é alguns trabalhadores avulsos que têm que fazer um concurso externo, fazem uma seleção, têm aqui uma entrevista, que já são conhecedores, e depois, quando conseguem entrar, entram pela base, como um estagiário, que vai aprender tudo novo, mas é pela base, é o que nós estamos a falar. E mesmo assim tem que passar um processo de seleção. Não é garantido
que, depois de fazer, há trabalhadores que já concorreram a 3 ou 4, fizeram 3 ou 4 candidaturas para postos diferentes e que não entraram em nenhuma delas. E é isso que a realidade dos trabalhadores. E mesmo assim, aqueles que conseguiram ir para Sines tiveram que modificar a vida toda e muitas vezes tiveram que levar as famílias e, como nós já sabemos, o alojamento e a habitação está terrível em todo lado e não há apoio nenhum. Estes trabalhadores vão encontrar risco. É isto. O que eu posso resumir destas questões todas é que o que nos parece é que as soluções, quando aparecerem, os trabalhadores já se afogaram, digamos assim. Já estão afogados nos problemas, porque efetivamente deixaram o tempo correr e o que é certo é que o nível da água foi subindo e agora já estão aqui, e então, que eu digo assim, vão-se afogar. E o slogan que nós usamos, aqui nas estruturas, é que gostam de usar nas estruturas e ligando isto aos maquinistas, ainda estamos à espera do comboio da transição. Muito obrigado. Gostaria... Não sei se a Comissão de Trabalhadores terá... Não, isto terão... Sim, não, eu queria saber se a FIEC-Metal... Não, cada uma das entidades tem até 15 minutos. Não estão obrigados a utilizá-la e o que pergunto é se ainda vão usar. Eu pensava... Responder aqui algumas perguntas concretamente. E eu fui... Relativamente ao plano de transição justa e os 60 milhões que estão dotados, e quando se fala em 4 milhões, esses 4 milhões não são, pelo menos da leitura que nós fizemos, não são exclusivamente para os trabalhadores. Eu vou usar esta expressão, isto estão em concorrência com outras, e bem, com outros empresários que tiveram um impacto e que também se vão candidatar a estes fundos. Portanto, o que se fala, não se sabe bem qual é o número que há, o que se vem falando é 1 milhão relativamente, que concretamente dirigido única e exclusivamente para a formação de maquinistas ferroviários. Pronto, é isto o que nós temos. Relativamente a todos aqueles projetos que possam nascer naquela área onde estava implementada a refinaria, terão que perguntar, desculpem lá, à Câmara Municipal, à CCDR, ao IFP, a todos aqueles, porque nós nunca somos chamados, quando há qualquer protocolo para assinar, os trabalhadores não são chamados. Os protocolos são assinados e ninguém pergunta, mas vamos assinar um protocolo com a Galp, será que no protocolo não tem que vir qualquer coisa a dizer assim, bem, vocês podem até cedermos aqui a parcela e têm algumas oportunidades, mesmo no PRR, mas será que não podem obrigar os trabalhadores antes de assinar, assim, mas têm estes trabalhadores, vocês são obrigados, têm responsabilidade social e antes de assinar qualquer protocolo não podiam também estar lá, que a integração era um dos requisitos para assinar este protocolo, a reintegração dos trabalhadores. É como digo, relativamente à contaminação dos terrenos e o nível, isto acho que é a APA, que é a entidade que melhor poderá responder a isso, mas eu acho que mesmo a APA não deve ter respostas para aí. Relativamente aos avisos, que foi questionado relativamente aos avisos para a concretização dos apoios do fundo, o que nos foi dito inicialmente é que 15 de 12 de 2002 a Comissão Europeia tinha aprovado o plano para a transição justa em Matosinhos e que tudo estava resolvido e as coisas iam arrancar. O que nós soubemos há umas semanas atrás é que ainda faltavam avisos agora, que iam até 30 de junho. E é disto, estas burocracias todas que depois nós não sabemos como é que isto vai acabar, o que nós sabemos é que o fim do Fundo de Desemprego já está aí. Relativamente à formação propriamente dita de maquinistas e quando ela, o que os trabalhadores receberam foi um e-mail, uma comunicação a dizer que iria se realizar, tinha sido adjudicada a uma empresa a realização dos exames de aptidão para iniciar o curso. Não foi dito que os cursos, não há datas, não há datas e o que nós sabemos, da experiência que nós temos neste processo, é que quando intenções, este processo já teve muito, portanto, pouco ou nada de valor nos traz. Aqui esta informação que foi dada aqui pelo
Sr. Deputado Eduardo Alves relativamente à execução do PRR dos 450 milhões que a Galp irá ter. É isto que nos deixa triste, é como é que o Governo consegue assinar protocolos com uma empresa, e eu estou, se calhar, a repetir-me, e não salvaguarda os interesses dos trabalhadores nestes protocolos, obrigar a empresa a reintegrar. Isso é que era necessário. Relativamente ao que foi aqui referido pelo Sr. Deputado Rui Tavares, sim, estes trabalhadores podiam ser aproveitados para outros setores ligados mesmo à energia. Estamos a falar da biomassa e outros assim. O que é certo é que, tanto do IFP como de outras instituições, nós não fomos chamados. O único elemento que nós temos que já é ligado à energia, mas tem pouco a ver com os nossos conhecimentos, é no fotovoltaico. É o que nós recebemos, mas nós sabemos que na área da biomassa e dos biocombustíveis, todas as valências e a capacitação que nós temos, elas podiam ser aproveitadas nessas áreas, mas o que é certo é que não há nada em concreto, não nos foi proposto nada relativamente à nossa reconversão, à adaptação a essa área. E pronto, acho que não está dito. Obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra à Comissão de Trabalhadores e, segundo tenho entendido, quem vai utilizar a palavra é Hélder Guerreiro, Sr. Presidente. Tem a palavra. O microfone, por favor. Agradecer todas as perguntas e as manifestações de solidariedade com estes trabalhadores, porque, de facto, são eles que nos trazem aqui e são eles que nos movem, são eles os destinatários de tudo o que nós temos feito e que nós aqui colocamos. Pronto. Relativamente às questões, não estamos perante uma transição energética. De facto, não estamos. Esta questão está bastante clara e também não estamos perante um processo de descarbonização. É possível fazer a transição energética com os empregos? Completamente. Nós não entendemos que haja aqui uma dicotomia entre empregos e transição energética, porque é assente e é unanimemente tido nos meios científicos que a transição energética, ou melhor, a descarbonização, a produção de energia menos intensiva do ponto de vista das emissões carbónicas, que é uma urgência e é uma necessidade, e é possível. Nós não somos negacionistas aqui de qualquer necessidade da transição energética relativamente ao futuro. Se a formação que é proposta para estes trabalhadores resolve os problemas, não resolve. Não resolve. Porque tudo o que está a ser colocado tardiamente, estamos a falar quase 3 anos após o encerramento da refinaria, após quase todos aqueles trabalhadores que estavam inscritos no Fundo de Desemprego, no Instituto de Emprego, ficarem sem o subsídio de desemprego, de serem-lhes apresentadas ainda agora, por exemplo, a questão dos maquinistas, a questão da formação para maquinistas, onde implica que estes trabalhadores ainda venham a ser alvo de um processo de recrutamento, de seleção, que muito provavelmente também os deixará de fora deste processo, porque estamos a falar de trabalhadores na casa dos 40 anos, alguns já com 50, naturalmente não sabemos se, e efetivamente não sabemos, se a idade será ou não um dos critérios de seleção para estes trabalhadores para poderem vir a ser maquinistas. De forma que o que nós temos proposto desde o início é a reintegração de todos os trabalhadores. E esta é que é a solução. A solução é reintegrar todos os trabalhadores que foram despedidos. Porque já se verificou que não havia razão, volto a bater nesta tecla, que os argumentos para o despedimento era falso, e são falsos, de forma que
há todas as condições, a Galp, a Petrogal, tem todas as condições para reintegrar estes trabalhadores. E, finalmente, conseguimos que o Governo, que o Ministro da Economia, lá colocasse esta hipótese, passado quase 3 anos, da reintegração dos trabalhadores. Mas é preciso, é fundamental, que o Governo assuma, de uma vez por todas, que é isso que é levar a Galp a reintegrar estes trabalhadores, e sabemos que o Governo, querendo, tem ferramentas, tem instrumentos para pressionar, para levar a Galp a reintegrar esses trabalhadores. Vou dar-vos apenas um exemplo da desfaçatez que todo este processo é, relativamente também à questão dos prestadores de serviço, que, com isto, querendo dizer-vos que há todo o lugar para estes trabalhadores na Galp. Basta falar no Parque da Boa Nova. O Parque da Boa Nova, há 3 anos atrás, logo pouco tempo antes do encerramento da refinaria, a sua operação foi dada a uma entidade terceira, a um prestador de serviços. E o que é que a empresa fez? Retirou os trabalhadores da Petrogal, que operavam o Parque da Boa Nova, transferiu-os para a refinaria do Porto e colocou lá uma empresa, a Sinal Mais, que não tem qualquer experiência em operação de parques de combustíveis, mas pôs lá esta empresa a operar o Parque da Boa Nova. Isto são cerca de 35 trabalhadores. O que é que aconteceu? Entretanto, a refinaria encerrou, muitos dos trabalhadores que eram da Petrogal e operavam o Parque da Boa Nova foram despedidos, e hoje em dia o Parque da Boa Nova é operado por uma empresa terceira, por Sinal Mais. Ora, a justiça, o bom senso, a sensibilidade social da Galp, o que mandava, o que exigia aqui, era ir retomar a operação do Parque da Boa Nova, integrando já 30 trabalhadores destes 55, por exemplo, que estão de fora. 30 trabalhadores, resolvia-se logo o problema. Mas, pelos vistos, nem a Galp está interessada, e o Governo também não está muito interessado, porque, pelos vistos, não conhece a realidade. Mas agora, aliás, nós, todos os comunicados que temos feito e temos denunciado isto, inclusivamente, temos enviado para o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e enviamos para os gabinetes do Ministro do Ambiente, para os secretários de Estado de Energia. Por isso, ninguém pode dizer aqui, ou pelo menos do Governo, e designadamente estes governantes, ninguém pode dizer que desconhece isto que está a ser colocado. Para chegar à questão de que o Governo fez tudo o que podia, ou sequer o que devia. Não fez. Na minha concepção da Comissão de Trabalhadores, o que o Governo tem que fazer é promover o desenvolvimento nacional. É defender o emprego. É promover o emprego. É isto que, acho eu, que é isto que é a obrigação do Governo. E fê-lo neste processo de encerramento da refinaria do Porto, não fez. Vamos olhar o balanço comercial do país, comparando 2019 com eu tenho aqui a cábula, 2019 com os 9 meses de 2022, que são os únicos dados que temos. Ora, a balança comercial do país, em termos de combustíveis, o déficit, que já era deficitário em 2019, um ano antes da pandemia, e um ano supostamente normal e de referência, triplicou. Eu volto a referir. O balanço comercial do país, em termos de produtos petrolíferos, o déficit triplicou entre 2019 e os 9 meses de 2022. Em 3 anos. E o que é que aconteceu entre 2019 e 2022? Encerrou uma refinaria. E estamos a falar apenas nos 9 meses de setembro de 2022. Porque quando chegarmos aos dados de 2023, este déficit já não vai triplicar. Vai-se multiplicar por 4, por 5, por 6 vezes. O professor Ricardo Cabral, do ISEG, fez um artigo no Público em julho de 2022, onde estimava, por exemplo,
que o encerramento da refinaria do Porto tem um impacto, lá está, na balança de bens e serviços, que se agravou em 0,9%. Passou de 2,4% para 3,3% do PIB. E que teve um impacto negativo. Isto é estimado por um professor universitário do ISEG, o professor Ricardo Cabral, teve um impacto negativo no crescimento da economia em 1,6%. 1,6%. Imaginem quando o impacto real do encerramento da refinaria se revelar agora em 2023 em todo o seu potencial destrutivo para a economia. Vamos ver em quanto é que isto vai impactar no desenvolvimento económico do país e relativamente à questão do PIB. Isto não é, volto a dizer, no nosso entendimento, não é competência do Governo promover a destruição da economia e do país. Esta é a questão. É possível retomar a produção da refinaria? É. A Nigéria inaugurou a semana passada a maior refinaria de África. Porquê é que não se pode fazer uma refinaria no Porto? Ou porquê é que não se pode recuperar a refinaria do Porto? Mas essa questão não sou eu que a tenho que responder. Eu apenas tenho que alertar para os impactos que o encerramento da refinaria do Porto teve. Ora, a refinaria pode lá estar ou não. Pode lá estar. Já não está. Está, mas não está a elaborar. É um parque de sucata, ao ar livre, a céu aberto. Ora, aqui a questão coloca-se precisamente nos impactos. Se o Governo continuar a fazer o jogo da empresa, da Galp, também, que é isso que se fez, com lição ou sem lição, que o Primeiro-Ministro prometeu, não vou repisar esta questão, mas fê-lo, também é importante dizê-lo, que fê-lo apenas 9 meses após o encerramento, e não logo após o encerramento. Se calhar, se o fizesse logo após, teria tido um efeito que não teve passado 9 meses, mas esta questão também fica em cima da mesa. Por isso é que a questão da retoma da refinação na refinaria do Porto depende apenas da vontade do Governo e da Petrogal em desenvolver o país e em reindustrializar o país, porque também é disto que se trata, é reindustrializar e não desindustrializar o país. Colocava-se aqui a questão que a refinaria do Porto foi encerrada devido à gula dos acionistas. Esta questão é curiosa e é por isso que eu a trago aqui. A gula dos acionistas está a destruir a empresa. Esta empresa não podia nunca estar sujeita à gula dos acionistas ou dos mercados internacionais, ou que chamem o que querem. Por isso, mas ainda assim, hoje, nós fazendo as contas e no documento que os senhores deputados têm, que nós distribuímos, vamos chegar à conclusão que a margem de refinação bruta, descontando os tais 90 milhões de euros de custos operacionais que a empresa coloca, mas que nós consideramos que são manifestamente exagerados, a empresa, no fundo, tentou pintar a manta para justificar um fim à partida que quer encerrar a refinaria do Porto, e também já vimos aqui ser esse fim premeditado e haver uma intenção prévia a isto. Mas a questão é mesmo essa. A empresa, ao encerrar a refinaria do Porto, perdeu 622 milhões de euros. Nova questão. Por que razão é que a Petrogal perde 622 milhões de euros em 3 anos com o encerramento da refinaria do Porto? Dir-se-á, as margens eram negativas, ou alegava-se que as margens eram negativas, que os resultados
não satisfaziam a gula dos acionistas, mas de qualquer das formas já era de prever, no contexto em 2020, que as margens iriam subir. E já estavam a subir quando a refinaria do Porto foi encerrada. Falo das questões das margens relativamente aos químicos, aos produtos químicos, aos aromáticos, aos óleos base. Já estavam a subir em 2020 quando foram encerradas e vieram a subir e que naturalmente iriam dar um retorno positivo à empresa, mas ainda assim a empresa optou por, alegadamente, e acoberta esta questão da transição energética e dos combustíveis fósseis, eliminar também a parte petroquímica daquele complexo industrial que muita falta faz hoje ao país. Até porque hoje em dia, se calhar os senhores não sabem, mas o país está completamente dependente em termos de betumes. Não produzimos betumes. O alcatrão está nas nossas estradas, hoje em dia não temos forma de o produzir. Vem de Espanha. Vem de Espanha em caminhões-tanque. Em caminhões-tanque, cada caminhão-tanque produz, quanto é que produz de CO2? 4 toneladas. 4 toneladas de CO2. Está aí a transição energética. Está aí a descarbonização. Não é este o caminho. E era importante, de uma vez por todas, perceber-se isto. Se percebesse isto. É importante. Pronto. De forma que nós, mais uma vez, agradecer as perguntas, agradecer... só mais uma nota que ainda tenho tempo, estava aqui a ver. Tem um segundo, sim. Agora já nem isso. Já perdi. Espera. Agora a culpa foi minha, não é? Agora a culpa foi minha. Projetos para aquele parque, há muitos, fala-se muito, seja azul, seja verde, seja da cor que queiram pintar, mas o que é facto é que não há nenhum projeto credível. Hoje em dia ninguém faz a mínima ideia do que é que se vai fazer ali, do que é que se vai fazer àqueles 300 hectares à beira-mar plantados. Aliás, há alguém que faz ideia. São os tais promotores imobiliários, esses têm uma ideia muito fixa. Até a Galp terá de olho lá. Mas o que é facto é que hoje em dia eles até contrataram uma ex-secretária de Estado da Indústria para desindustrializar aquela zona, para criar um parque industrial. Efetivamente, essa senhora já saiu. Mas o que é facto é que, passados 3 anos, o que lá está é um parque de sucata a céu aberto com um impacto brutal na economia do país. E mesmo para terminar, já terminou. Bom, dou assim por encerrada esta audição. Requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre a situação social decorrente do encerramento da refinaria de Matosinhos de Galpa. Queria cumprimentar uma vez mais, saudar e agradecer à Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal e à FIEC-Metal pelos esclarecimentos que tiveram a oportunidade aqui também de prestar a todos os grupos parlamentares e aos deputados únicos. Muito obrigado, muito boa tarde. E, Srs. Deputados, vou interromper os trabalhos 2 minutos, só para cortar a RTB, para me despedir dos nossos convidados e já voltarei. Até já.